Vamos ver um pouquinho como foi? Depois a Márcia vai continuar nos contando essa história. Então vamos assistir a estas imagens, a esse VT desta aventura, ensinando a fazer pães na África. Assista comigo, vamos lá. If it's hot, so the bread is good, okay? If it's hot there, yeah. Gente, a Márcia tá aqui então fazendo pão, cheio de mulheres querendo aprender a cozinhar. O pão da Márcia é um pão de batata. Nós tivemos algumas dificuldades com o recurso dele, mas tá dando tudo certo, graças a Deus. Depois ela vai produzir o de mandioca, mas as moças estão super interessadas, anotando com seus próprios caderninhos. Muito legal. Olha lá, ela anotando, aquela ali é a esposa do pastor Yes. Essa aqui pediu para ser filmada agora. Olha como que ela é bonita. Olha como ela é bonita. Olha a roupa dela, gente. A elegância dessas mulheres. A Márcia falou que a gente anda desarrumada perto dela. E realmente, elas andam muito bem arrumadas. A bolsa dourada, o pano na cabeça. Gente, é uma coisa. As mulheres africanas, muito elegantes. Pessoal, nosso desejo seria alimentar todo mundo, né? A gente queria trazer o pão, porque as pessoas, além da palavra de Deus, eles são sedentos mesmo. Eles fazem uma refeição por dia só. E a gente está produzindo alguns pães, muitas pessoas ao redor aprendendo, muitas crianças, apareceu gente de todo lado. E aí a gente assou os pães e ficou com aquele dilema, né? E agora, o que a gente vai fazer com esses pães? A esposa do pastor Kitty está aqui, disse que vai pôr na bacia, eu acho que ela quer levar para casa. A nossa vontade era pegar o pão de vizinho para todo mundo que está aqui. Mas eu não sei se a gente vai poder fazer isso, porque a gente precisa também nos submeter ao pastor Kitty. Eu não sei o que isso pode gerar depois, mas já é algo assim que o Senhor coloca nos nossos corações para a gente pensar nisso. Está aprendendo muito. Agora vocês podem acompanhar a distribuição dos pães a todas as mulheres que participaram do curso. Veja que bênção, a esposa do pastor Kitty está distribuindo. E a Fabiana profetiza a multiplicação do próximo, que é de mandioca. Amém. Muito bem, nós podemos ver aí que coisa linda. Quando a Márcia chegou e nos contou, e eu estava mesmo junto com o pastor Márcio, quando ela estava dando testemunho, contou para o pastor Márcio como foi, como ela aprendeu a fazer pães lá na PC,
com meu irmão mais velho, o Hélio, que hoje já está com o Senhor, quem sabe já experimentando do pão celestial lá. E como que tudo pode surgir de uma palavra de fé e de um sonho. Como são importantes os sonhos nas nossas vidas. Sonhar com missões, sonhar em fazer pães, ensinar as mulheres a fazerem pães, lá em outro país tão distante. Como tudo foi encaixando, porque o querer e o efetuar vem do Senhor. Então vale a pena sonhar, estar fazendo a obra do Senhor. Mas, Márcia, teve o sonho, teve os pães, e como foi na hora que ficou tudo pronto, experimentar aquele pão? Pois é, aí juntou gente, né, em volta do forno. E o meu coração, então, até então, né, eu estava assim, maravilhada. Parecia que eu estava fazendo um filme, sabe? Com aquele mundo de pessoas ao redor, as pessoas maravilhadas. Parecia que eu estava sendo... Você era a estrela. Uma coisa assim maravilhosa, demais para mim. E quando os pães começaram a cheirar, né, o povo todo na expectativa de ver o resultado, que eu tirei o primeiro tabuleiro do forno, as pessoas, as mulheres, todo mundo colocou a mão assim na boca, sabe, que não acreditava que tinha crescido aquela lenha, aquele forno quentíssimo, né? Ou aquela mandioca maravilhosa, Sim. Todos os ingredientes que foram, por incrível que pareça, os melhores que eu já manipulei. E aí que veio o detalhe, né? Eles são muito educados, eles são muito humildes, sabe? Com toda aquela carência de alimento deles, a gente sabe que eles comem uma vez por dia aquela papa de mandioca, mas eles não são assim, sabe? Aflitos ali naquela hora, todos se quietaram, ficaram naquela expectativa. Aí a esposa do pastor que estava nos hospedando falou assim, o pastor Kitia falou para levar os pães para casa, porque eles estavam recepcionando vários pastores, né, lá dos lugarejos. Sim. Então ela falou para mim assim, não vai dar para todos, então a gente não adianta começar a servir aqui para essa multidão. Aí eu comecei a chorar, fui para trás do forno, falei, Senhor, o Senhor fez a multiplicação dos pães no deserto. Senhor, eu não aceito que elas não provem, eu não aceito que as mulheres não provem desse pão, Senhor, porque elas acompanharam todo o processo, estão todas maravilhadas com isso. Senhor, eu não aceito. Aí eu fiquei desesperada, eu fiz um clamor naquela hora, de todo o meu coração, sabe? Falei, Senhor, eu não aceito isso, eu quero dar um pedacinho para cada um. Era muita gente. Eu não tinha coragem de olhar nem de imaginar quantas pessoas que eram. Então, como eram 4 tabuleiros grandes, né? Tirei o primeiro, falei com a esposa do pastor, comece a partir um pedacinho e vai servindo. Então, ela olhou para mim assim, ela não estava acreditando, mas eu acreditei, veio assim uma confiança, uma fé, sabe, que a minha oração tinha sido ouvida, veio uma certeza, eu mandei ela mesmo, falei, não, eu vou levar 2 tabuleiros para casa, 2 eu vou servir aqui. Pastor Ângelo, e fui para trás e comecei, sabe, Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor fez isso no deserto. Eu não aceito que esse povo que veio para aprender, que está tão maravilhado, esse cheiro maravilhoso desses pães, eu não aceito. Aí eu, orando, de repente, sabe, eu senti que havia aquela alegria entre as pessoas, eu olhei, sabe, quando eu virei, tinha meio tabuleiro. Ela estava ainda no primeiro tabuleiro, ela tinha servido meio tabuleiro e dezenas de pessoas estavam com seu pedaço, saboreando, maravilhados com o sabor. Aí eu falei com ela, pode servir o outro também. Aí separei 2 nas bacias que eu tinha amassado, separei 2 e pedi a uma senhora para ir andando com eles para casa, que eu já estava indo. Todas as pessoas que estavam, aquela multidão,
todas as pessoas provaram. As alunas que estavam assim, mais pertinho e que tinham estado na palestra do dia anterior, inclusive me pediram um pedaço do rolo de papel que ia levar um pedacinho para o marido, para não sei quem. Teve gente que levou, assim, cumpriu a multiplicação dos pães. Foi tão maravilhoso. A gente não tinha câmera grande, que nós levamos câmeras, mas os meninos estavam em outro trabalho, então registrou pouco isso, sabe? Eu tenho as fotos de todo mundo com o pão assim na mão, assim, comendo. Eles comiam devagarzinho, sabe? Com uma educação, saboreando aquilo e olhando para mim assim com uma gratidão. Eu nunca ganhei tantos abraços, assim, com tanto amor, com tanta gratidão, sabe? Os abraços assim, melhores que eu já ganhei na minha vida. Isso é maravilhoso, nós podemos ver como que uma coisa aparentemente simples. Quem sabe você sabe fazer não só pães, sabe fazer tantas coisas. Nós temos o exemplo de Dorcas na Bíblia, que ela sabia costurar. E ela colocou a sua agulha, sua tesoura, o seu talento à disposição do Senhor. E Deus usou de uma maneira tão maravilhosa, a ponto de quando Dorcas morreu, aquelas mulheres pedirem a Pedro, ela precisa ressuscitar, ela não pode morrer. Mas nós vemos, Márcia, que, por exemplo, quando eu trouxe essa palavra para você e veio o sonho de fazer os pães na África, você estava em Israel. E você estava em Israel como turista. Sim. Você foi para conhecer Israel. Que paralelo você pode fazer? A viagem a Israel é maravilhosa. Ir a Israel é algo fantástico. Mas e a viagem ao Congo agora? Mudou alguma coisa em sua vida, sua perspectiva depois dessa viagem, Márcia? Mudou, principalmente, mudou literalmente. Foi um divisor de águas. Não somente para mim, mas para todos os colegas, a equipe toda. Eu era mais velha, né, muitos anos à frente de todos que foram. Todos dominavam o inglês, né? Todos estavam muito mais preparados do que eu, mas mudou porque é muito diferente. Quando você vai, sabe, você sente assim comissionado, você sente comissionado, você sente assim que o seu dinheiro multiplica, que a sua saúde é outra quando você chega lá. Nós viajamos 3 dias, 24 horas de barco no Lago Tanganica para chegar a Calemi, que foi uma experiência assim que nós todos faremos de novo. É para corajosos, sabe, essa experiência. Sim. É para corajosos. Maravilha. Mas ali na hora a gente sente tanta alegria que a gente divertiu naquele barco, com todas as carências, nós nos divertimos, nós nos alegramos todos os dias, mesmo na escassez do alimento, nós nos alegramos. O alimento que a gente levou, leite em pó, Nescafé, os miojos lá, tudo multiplicou. Tudo multiplicou. A banana que a gente comia lá naquele dia, ela sustentava muito, muito mais horas. Então, ali, quando a gente abria a boca para falar, quando a gente abraçava, quando a gente brincava com as crianças, quando a gente dava as doações que a gente levava, aquilo era como se a gente tivesse a certeza, sabe, de que a gente estava ali com os irmãos, com os quais a gente vai morar na eternidade. No centro da vontade de Deus. A gente sentia assim aquela graça fluindo sobre nós. Sim. O tempo todo, sabe? Nossa alegria, a nossa... E o Senhor falou literalmente para cada um de nós lá. Glória falou a Deus. Literalmente, falou com relação ao tempo nosso na terra, que me deu uma palavra. Ele falou que nós tínhamos obedecido. A sua vida mais, né? Falou que nós tínhamos obedecido, indo àquele lugar tão distante, e que a gente estava fazendo realmente o que ele tinha comissionado a gente para fazer. Amém. Olha que coisa maravilhosa. E nós sabemos que isto não é apenas para pessoas especiais. O chamado de Deus é para cada um de nós. Um chamado para orar,
um chamado para contribuir, um chamado para ir, um chamado para colocar os nossos dons e talentos à disposição do Senhor.